Glória a Deus. Gente, boa noite não é para mim não, boa noite é para Jesus, amém. Amém? Então merece o melhor boa noite nosso, amém? Obrigado, grupo de louvor, Deus abençoe. Vamos assentar. Vocês estão com frio, gente? Isso. Aqui tá bem quente. Amém? Quem está feliz, gente? Apesar de todos os problemas, apesar de tanta luta que nós passamos, nós temos que vir cultuar a Deus com maior alegria, sim ou não? Porque Deus nos deu mais uma vez a oportunidade de poder adorá-lo, né? E nós estamos aqui fazendo a nossa parte, chovendo, tendo frio, dando sol, calor, de dia, de noite. Nós estamos aqui para cultuar o santo nome de Jesus. Amém? Gente, vamos aprender um pouquinho com o nosso Senhor? Eu vou pedir para projetar aqui um versículo simples, mas se nós entendêssemos de coração mesmo, esse versículo aqui é a chave de tudo. Só que parece tão simples, mas para entrar na cabeça da gente é complicado. Vou pedir para os irmãos abrirem no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Mateus 6, 33. Na hora que projetar aqui. Amém? Amém, gente? Vamos lá, olha só. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão. Poxa, Alex, isso é fácil, é? Olha só. Que todas essas coisas, o que você veio buscar hoje aqui? Claro, eu vou tomar para mim como você veio aqui, em primeiro lugar, adorar o Senhor. Aproveitando, você traz um probleminha para resolver. Mas primeiro nós adoramos, né? Aqui ninguém veio com o pensamento primeiro de resolver problema não, né, gente? Eu acredito que não, o Ministério para a Vida não tem isso. Primeiro nós viemos adorar o Senhor e as outras coisas serão acrescentadas. Se nós entendermos essa chave aqui, se nós viermos com intenção de vir aos cultos domingo, vir aos cultos quarta, agora vai ter aqui a mini vigília sexta-feira, se eu vier aos cultos não para ver o meu amigo, não para ver meus irmãos que eu amo muito em Cristo, se eu vier aos cultos para adorar o meu Senhor Jesus, as outras coisas, Deus já falou, serão acrescentadas. O problema, gente, é que a gente quer ganhar embaixo para poder ter resultado em cima. Só que primeiro você luta no espiritual para ter resultado aqui. Primeiro você luta no espiritual. O que é isso, Alex? Oração. Daniel 10. Primeiro ele orou, jejuou, teve conflito no céu para a resposta vir. Só que nós queremos o quê? Resolver no braço, que eu quero resolver o meu problema. Só que, gente, como o Léo cantou aqui, nós temos que prestar adoração genuína ao nosso Senhor. As respostas de Deus vêm para nós porque nós o amamos. Nós nos aproximamos de Deus dia após dia. Cada vez mais que nós conhecemos a Jesus, nosso amor aumenta e as outras vão sendo acrescentadas, as coisas vão sendo acrescentadas periodicamente, que você nem vai percebendo. Eu estou falando isso porque eu sou uma prova viva disso. Quando eu não conhecia Jesus, eu dava com os burros na água, literalmente, que eu tinha atitude, né, desse animalzinho aí. Eu queria resolver tudo aqui embaixo primeiro, pastor Wilson. Só que conforme aqui o Ministério para a Vida eu aprendi muito com os pastores, primeiro eu ganho uma luta lá em cima em oração e em caráter, porque nós temos que refletir Jesus aqui embaixo. Sim ou não? Todas as atitudes que você toma aqui embaixo reflete quem você é em Cristo. Uma resposta que você dá para uma controvérsia, a resposta branda devia o quê? Furor. Tudo que você faz aqui caminhando na terra está sendo computado, está sendo analisado, está sendo refletido na sua vida.
Então nós temos que tomar muito cuidado de como nós agirmos, de como nós pensamos, de como nós falamos, porque nós defendemos um nome que é santo. Nós estamos aqui, como diz o mundo, as pessoas dizem, os crentes, porque eu creio nesse sangue de Jesus que morreu por mim na cruz, então porque eu tenho medo de sequer manchar o nome dele, de qualquer atitude que eu tome, e isso que nós temos que carregar para nós. É esse carinho que nós temos que carregar para nós. Eu converso muito com a minha esposa sobre casamentos, sobre atitudes financeiras, sobre tudo. Por que eu não cometo adultério? Deus está me levando para isso, não sei. Por que eu não cometo adultério? Primeiramente, porque eu amo a minha esposa, claro. E no primeiro lugar, segundamente, que eu amo a minha esposa. O primeiro lugar é porque eu não quero magoar a Deus. Então, por isso que quando você quiser arrumar uma pessoa para você, você caminhar junto, primeiramente essa pessoa que tem que temer primeiramente é quem? Se ela temer a Deus de verdade, vai ser meio caminho andado, gente. Porque a pessoa que teme a Deus, ela não anda no caminho errado, ela pode tropeçar, mas ela se corrige, fala assim, não quero magoar o meu Deus. Isso aqui eu não faço porque eu não quero magoar o meu Deus. É isso que nós temos que ter dentro do nosso coração. Aí você começa a andar mais correto. Aí começa você a progredir espiritualmente, sem você pensar. Não dependo mais de esmolas das pessoas, entre aspas. Eu dependo de Jesus. Amém? Então nós vamos ver uma passagem aqui que todo mundo aqui já ouviu falar. O orador aqui não precisa saber de teologia, não precisa saber hebraico, aramaico, não, é somente ler. É um texto muito simples, onde aconteceu um milagre pelo nome de Santo Deus, e você vai ver aqui o que levou a esse milagre. Amém? Vocês estão aí, gente? Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Atos 3, vamos ler dos versículos 1 a 8. Atos 3, do 1 a 8. Quem achou, diga, eu amo a Bíblia. Opa, só que achou? Eu vou repetir. Atos 3, de 1 a 8. Quem achou, diga, eu amo a Bíblia. Acordar esse pessoal. Né, Naldo? Vamos acordar esse povo. Quem achou, diga amém. Vamos lá. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 da tarde. Algumas versões dizem a hora 9. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse, olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Aleluia. Glória a Deus. Segurando pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. E imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E deu um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quem já ouviu falar dessa passagem? Não tem mistério, não tem revelação, eu gosto. Olha que coisa. Não, uma palavra simples, porém não simplória. A palavra de Deus não é simplória. Ela é simples, porque abrange a todos. Sim ou não? Então aqui nós temos um cenário, pastor Wilson, de temos uma pessoa, a palavra de Deus diz que ele é um aleijado,
e que Pedro e João estavam indo ao templo para fazer o quê? Uma oração. Típico dos judeus. A parte da tarde, os judeus iam ao templo para orar. Agora, pastor Wilson, esse aleijado aqui, ele era de nascença ou ele teve algum problema? A palavra de Deus diz o quê, gente? Que ele era aleijado de... Então, esse homem aqui nunca deu um passo de estabilidade na vida. Aí você vai começando -se a associar qual é a dificuldade que você tem. Aqui o problema dele é físico. Só que talvez nós estamos olhando por uma situação que não sai no raio-x, não sai na tomografia. Estão dando para entender? Espiritual. Alguém comigo? Amém? Esse aleijado, ele já tem um problema desde a sua infância. Ele já nasceu aleijado. Diferente de Mefibosete. Quem já ouviu falar de Mefibosete? Mefibosete nasceu perfeito e ele, com um problema, um acidente, ficou aleijado. O que Deus está querendo falar para alguém aqui? Independente do seu problema, se você está arrastando esse problema sempre, ou você nunca andou com estabilidade na vida, ou financeira, ou de casamento, não importa, Deus está falando com alguém. Não importa se você nunca teve uma estabilidade na vida nessa situação que você está pensando aí, ou se você teve uma situação tranquila e agora não tem mais, Deus está falando para alguém que, ei, não importa qual é o tipo do seu problema, ou quando você começou isso, Deus está aqui para te ajudar. Não quero saber se você é Mefibosete, ou eu não quero saber se você é o aleijado da Porta Formosa. Isso para mim não basta. Procurar primeiro o quê? O quê, gente? O reino de Deus e a sua justiça. E essas coisas eu acrescento, diz o Senhor. Então Deus está falando para você que, ei, eu sei que você já teve uma vida estável e agora você não tem mais. Eu estou dizendo para você, eu sou o mesmo. Eu sei também que você sempre teve uma vida conturbada. Seu casamento nunca foi reto. Sempre teve problema, altos e baixos. Poxa, Alex, eu nunca tive um casamento pleno, sempre teve problema. Poxa, minha família sempre teve problema de familiares, meus filhos sempre foram desviados. Eu sempre tive problema com envolvimento com droga. Gente, tem de tudo. Eu estou falando aqui aberto, amém? Aqui só tem adulto. Então Deus está falando para você, não importa de como você começou, o fim eu sei. Se você entregar o seu problema nas minhas mãos, Deus dizendo, ali eu estarei com você. Está dando para entender? Amém? Então o macete é, falando para os jovens, macete. Esse macete também é bem velho, né? Mas enfim. Busca primeiro a Ele com o seu amor, não por interesse. Esse é a chave. Se você vê que nessa noite, nesse frio de doer a ponta do pé, porque você ama Jesus, meu irmão, não tem nada que te segure. Não tem nada que te segure. Porque, meu irmão, se você entrou naquela porta andando, Jesus veio pulando e saltando de feliz da vida com você. E creio que esse é o verdadeiro evangelho, pastor Wilson, pastor Júlio. Esse é o verdadeiro evangelho, nós amarmos Ele como Ele nos amou. Amém? Agora, pastor Wilson, ele estava sendo levado. Sim ou não, gente? Estava sendo levado para a porta do templo, perdão. Agora, qual era a frequência que ele era levado para a porta do templo? Era uma vez por semana? Era de 15 em 15 dias? Era todos os... Esse paralítico,
ele ia buscar o quê todos os dias? Esmola. Todos os dias, a palavra de Deus diz que ele era levado por alguém. Todos os santos dias. Ele era levado para a porta formosa, tocou Cebolinha hoje, para pedir esmola. Agora, estava no lugar certo? Sim ou não? Na porta do templo? Ele estava na geografia correta? Sim. Ele estava num ambiente, estou falando aqui do ambiente, ele não estava em qualquer lugar, não estava na praça. Ele estava na porta do templo. Se relacionava com pessoas que iam orar a Deus? Sim ou não? E o cara ia todos os dias bater ponto. Só que a motivação dele era o quê? Errada. Ele era levado, tinha um esforço de levar todos os dias a porta da porta formosa do templo, só que a motivação dele, que fazia ele levantar da cama, era errada. Agora você acha, pastor Wilson, ele recebia alguma esmola lá? Sim ou não? O ponto era bom? Abriu até CNPJ. Hein? Tinha uma franquia de coxo, o pessoal. Irmão, porque o cara ia todo santo dia, não é, pastor Wilson? Então, se o ponto fosse ruim, se ele não lucrasse com isso, ele ia voltar no outro dia, pastor Wilson, para lá? Ele não ia voltar para lá. Por quê? Porque não dava rentabilidade para ele. Porque a intenção do coxo era o quê? Ganhar esmola. A intenção dele era, hoje eu vou bater a minha meta. Ninguém, pastor Wilson, vem bater meta na igreja hoje em dia. Não. Eu tenho que ir para fulano me ver. Eu tenho que marcar presença. O que eu estou fazendo com isso? Estou ganhando esmola. Estou ganhando cada dia mais esmola. Só que cada dia que você ganha uma esmola, sabe que a mensagem que essa esmola está te dando? Volta aqui amanhã que eu te dou outra. E o evangelho não é de manutenção, o evangelho é de transformação. O evangelho não mantém você, o evangelho te transforma. Eu preguei da outra vez aqui, provisão é bom? Sim ou não? Sim ou não, gente? A provisão é bom? Só que a provisão só serve para quem está no deserto. A gente não pode aceitar sempre mentalidade de maná caindo do céu, não, porque só cai maná no céu quem está no deserto. E você tem que lutar, você tem um Deus grande para você sair do deserto. Quando o povo de Israel saiu do deserto, aconteceu o quê? Parou de quê? Cair maná. Por quê? Porque já tinha leite e mel. Nós não temos mais que ficar, Deus vai prover, Deus vai prover. Gente, Deus só prove quando a pessoa passa no deserto. Deus quer para você o melhor dessa terra. Deus quer que você não dependa mais de provisão, mas Deus quer que você dependa da plenitude dele. O problema é que nós, pastores, nós estamos querendo o quê? Sempre pingando o dia após dia. Sempre que alguém passe na porta do templo, nós queremos que alguém jogue uma moeda para a gente. E nós não temos que aceitar isso, gente. Nós temos um Deus todo-poderoso. Nós temos um Senhor que nós não é para a gente não ser mais receber moeda, mas é para a gente poder ajudar as pessoas que necessitam. Não aceite mais essa mentalidade de pequena, gente. Aceitem a grandeza de Deus. Deus fala que nós somos imagem e semelhança dEle. O pastor Sérgio fala que eu sou um deusinho. O problema é nós tomarmos posse disso, é difícil. Sabe por quê? Porque tem pessoas que te levam, estão entendendo o que eu estou falando? Te levam até a porta,
Só que se você levantar, a firma quebra. Está dando para entender? Vocês acham que aqueles amigos ali queriam que ele levantasse, pastor Wilson? Sim ou não? Aqueles amigos que levavam ele todos os dias da porta do templo, se ele se levantasse, afirma o quê? Falia. O que Deus está falando aqui mais uma vez? Cuidado com os relacionamentos que vocês têm. Eu estava com essa pregação já engatilhada, o pastor Cláudio Duarte falou assim, para de andar com o Zé Rosquinha. Sim ou não, o que ele falou? Para de andar com o Zé Ruela, irmão. Está certo. Para de escutar pessoas que têm um pensamento pequeno. Quando eu vou conversar com fulano, o cara fala, está difícil. Meu irmão, eu já descarto, repreendo, né? E sai fora, porque eu não quero o tipo de companhia assim para mim. Você tem que ter companhia do seu lado que te desafia você a ser melhor do que você é. Ei, irmão, vamos lá, você é melhor que isso aí que você está. Você consegue, vamos junto. Mas, irmão, vai não, que vai dar ruim. Vai dar ruim, irmão. Ele não serve o Deus que você serve. Temos que ser prudentes. Mas se nós não tivermos fé, você não dá um passo na frente, gente. Eu sou testemunha viva disso, gente. Se eu contar meu testemunho aqui, você fica de boca aberta. De boca aberta. Rápido. Deus tem uma loja que eu tomo conta aqui no Ouro Preto. Não é meu, eu falo, quem é o dono? Jesus, eu tomo conta. Todo mundo que me pergunta, eu falo assim. É entregador? Quem é? Você que é o dono? Não, Jesus, eu tomo conta. Quero falar com o dono. Falei, rapaz, então você vai ter que ajoelhar e orar. Eu falo isso, aí os caras ficam olhando para minha cara, não entendem nada. Mas eu falo assim, né? Pergunta a minha esposa, eu falo assim, posso falar com o dono? Eu falei, rapaz, então é só você orando. Me deu uma loja aqui, que eu tomo conta. Aí Deus botou no meu coração, abre outra. Falei, misericórdia. Quem sou eu? Eu trabalhei 12 anos numa rua onde eu fui mais humilhado na minha vida. A parte onde eu fui mais humilhado na minha vida, todo mundo na rua me conhece. Deus não me deu uma loja nessa rua. Eu almoçava nessa loja, às vezes eu fazia lanche nessa loja, mas depois que a gente vai ver o que Deus quer mostrar para as pessoas, mas todas as pessoas que me tentaram me prejudicar, eu ajudei. Eu estou falando isso aqui para aberto, aqui, se tiver alguém que fala que é mentira, fala na minha cara, que eu estou falando a verdade. Todas as pessoas que tentaram me prejudicar, pastor Wilson, eu ajudei. Fiz ao contrário, fiz o que Jesus faria. Só que foi de um dia para o outro. Foi? 6 anos. 6 anos, Vanessa? Não, tem 5, né? 5 anos. 5 anos de burdoada. Parei dentro de CTI, fiquei enrolado. Se não é Deus na minha vida, eu tinha ido embora. E Deus me deu a recompensa, irmão. Quando Deus chamou Davi para ser rei, ele foi para onde? Foi para o palácio ou voltou para o pasto? Saul estava reinando sem Deus, coroa sem unção. Davi estava mexendo com bode com unção. Vai entender esse Deus, gente. O cara no trono, Saul reinou 38 anos e meio, 40 anos de reinado, 38 anos e meio ele reinou sem Deus. Teve um impeachment no céu. Davi era rei dentro do pasto. O cara era rei, coroa sem unção. E o cara com cajado pequenininho, sujo de, desculpa o termo, cocô de cabrito, na presença de Deus, irmão. Não está nem aqui, ó. Não está nem aqui, Davi, ó. O que Deus está falando para você? Para de se achar pequeno. Eu não ligo para isso. Se fosse assim, eu não tinha botado um rei no pasto. Se fosse assim, eu não tinha levantado um governador do Egito que foi jogado no fundo do poço. Eu faço, diz o Senhor, o jeito que me dá na telha. Desculpa, Senhor. Mas é assim, gente. Deus faz do jeito que Ele quer, a hora que Ele quer e como Ele quer. Sabe por que Ele não transforma a nossa vida agora? Assim, ó. Porque para você chegar lá na frente, você tem que saber administrar o que você vai ter lá. Porque se Deus te der agora, você perde.
Satanás pode até dar para você, mas ele dá para te envergonhar, porque você não tem sustentabilidade de você segurar. Mas Deus, quando Ele te dá, que você já sabe, já passou pelo processo. Davi passou pelo processo. Se Davi teve o caráter de ser ungido rei e tirar cocô de cabrito, desculpa o termo, ele já era rei. Só em ter obedecido. Você imagina, Samuel unge Davi rei. E acabou a visita, o chá acabou, o café acabou, acabou o café, acabou a torradinha com manteiga. Samuel vai com Deus, tá? Pai, eu vou cuidar das ovelhas. Rapaz, se é com o outro aí, rapaz, eu chutava a porta já, metia o peito, aí eu sou rei. Eu não é, pastor Wilson. Se ele assumisse o trono naquela época, ia fazer só besteira. Alex, mas ele errou, mas o cara foi um dos maiores reis de Israel que teve, segundo o coração de Deus. Se arrependia assim, ó. Nós se arrependemos? Amém? Já saí do contexto todo. Estou mais perdido que cego em tiroteio, mas eu vou me achar. Amém? Irmão, Deus vai falando, eu tô. Amém? Está dando para entender até agora, gente, o recado? Qual é o lugar mais perigoso que nós podemos estar? É na cova dos leões? É na fornalha ardente? Hein? No fundo do buraco, igual o José? Um grande pregador, eu estava lendo, Charles Spurgeon, quem já ouviu falar nele? Disse que o lugar mais perigoso que nós podemos estar é diante da porta estreita. Quem já ouviu isso? É porque eu estou diante da porta, eu cheguei até aqui, só que eu não entrei ainda. É o que é isso? É você achar que está ganho, mas não está. Eu ia falar, o mal pensar que do boi é pensar que o boi está morto. É nós acharmos que eu sou o super crente, mas na realidade não somos. Na realidade nós dependemos 1000% de Jesus. Na realidade nós somos tão frágeis que um tropeço pode... Na realidade, que você é mais frágil do que uma taça de cristal. E cada passo que você dá é por permissão e aprovação do Senhor. Cada respirar que você dá é por permissão dEle. Então, pessoas que estão à porta do templo, o coxo, só que estão com motivações erradas. Jesus provavelmente passou-lhe várias e várias vezes, que em Atos, Jesus já tinha sido morto, crucificado, ressuscitado. Talvez Jesus já tinha passado ali, a Bíblia não diz, mas provavelmente Jesus já tinha passado ali, que era um judeu ortodoxo. Talvez Jesus está passando do seu lado agora aí, querendo curar, querendo libertar, só que você está com intenção de esmola. Não estamos com intenções de adorar ao Senhor Jesus. O perigo é diante da porta estreita. Glória a Deus. Agora, olha a diferença de companhias. Olha aí que está escrito aí em Marcos 2,5. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 5. Vocês estão aí, gente? Não dormi não, hein? Glória a Deus. Olha só. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão... Aqui é aquela velha passagem também que nós conhecemos, que os amigos do paralítico também fizeram o quê? Subiram no telhado, abriram um buraco e desceram com o camarada lá dentro. Esses aqui já não estavam com intenção de buscar esmola, pastor Wilson. Esses aqui somente creram na palavra de Jesus que ele poderia fazer aquilo. Os amigos aqui, pastor Wilson, não era todos os dias que eles iam na porta do templo para ter benfeitorias. Esses amigos aqui, sim, é uns amigos que você tem que ter do seu lado,
aonde os caras te carregam de ladeira acima para você ganhar o seu milagre. Esses amigos, sim, que a Bíblia diz que Jesus, pela fé deles, curou o paralítico. Quem viu a série The Chosen? Quem lembra dessa passagem? Eu acho sensacional, eu lembro dessa passagem que ele olhou para uma das amigas, né? Sua fé é linda. Você imagina que privilégio Jesus olhar dentro dos seus olhos e diz, sua fé é linda. Então, gente, o que eu estou dizendo aqui? Por pior que as pessoas tratem vocês, repliquem diferente. Repliquem por amor que Jesus deu por nós. O mundo pode até espetar a gente, mas nós temos que ser a luz do mundo. Nós temos que ser sal da terra. Nós temos que fazer a diferença nesse mundo. Porque se nós não fazemos a diferença nesse mundo caído, quem somos nós? Para que nós seguimos o Evangelho? Para que nós defendemos a cruz? Jesus disse, se nós confessarmos Ele aqui, Ele confessaria nós diante do Pai. Quem está comigo para confessar o Senhor? Então, gente, aqui nós temos uma diferença de amigos. Então, mais uma vez, Jesus está dizendo, escolham bem as suas amizades. Escolham bem a quem vocês contam os seus segredos. Pastor, mais uma vez, o pastor Garrett falou aqui, né, na segunda. Para de contar as coisas tudo para os outros. Se você começou a contar para todo mundo, você não conta para ninguém. Para de fazer isso, você não faz para ninguém. Porque nós achamos que todo mundo é bom, mas não são. Porque o grande problema, quem deu mais trabalho para Deus, foi pessoal de dentro do arraial, gente. A gente mesmo deu muito problema para Deus. Nem todo mundo que nada é peixe. Cuidado. Amém? Agora, tem uma passagem de uma mulher, eu falei que eu me perdi, né? Vou me achar. É porque Deus está direcionando em outra coisa, eu vou achar aqui. Amém? Olha só. Lucas 13, 11. Bota aí. Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 11. Olha só, gente. Esse paralítico ficava na porta do templo, de cabeça, o quê? Baixa. Porque ele já foi acostumado a andar de cabeça, se faz de pequeno que você lucra mais. Nós, às vezes, as pessoas chegam para a gente, ei, você é um pobre coitado. Abaixa sua cabeça que você vai ter mais piedade com as pessoas e assim você vai conseguir mais coisas. Ele estava fazendo o que ele era ensinado a vida toda. Só que Adão, Deus nomeou, foi o primeiro nome que deu, Adão. Não era nome próprio na época. Adão, no original, significava antropo, do latim antropos, que era o que, pastor Wilson? Olhar, homem que olha para cima. Então, a origem de nós não é olhar para baixo, mas olhar para cima. Nós fomos criados para olhar para cima. Só que o que o diabo quer? Aqui eu vou tocar na ferida que ele não gosta. O que o diabo quer? É desfazer a originalidade da criação. O que ele quer fazer com você? Que você olhe para baixo. Quer ver?
E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente, havia 18. Ela estava doente por enfermidade normal? Ou era um espírito que mantinha ela? Olha só como isso é importante, hein? Ela andava encurvada, e de forma alguma podia endireitar-se. Bota o 16, 13 e 16. Então esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria, dia de sábado, ser libertada daquilo que aprendia? Deus quer que você olhe para cima. Só que as circunstâncias da vida, Satanás pega e usa para você olhar para baixo. Sim ou não? Estão entendendo? Agora eu vou mostrar para vocês o que Deus quer de você e do seu futuro. Para você não dar mais visão para isso. Para você começar a fazer uma analogia, se eu estou, Alex, eu olho para baixo toda vez na minha vida, eu já não tenho um tempão. Eu estou falando disso aqui não, gente, estou falando de autoestima. Estou falando de você ter vontade de fazer as coisas, estou falando de você ter coragem de fazer as coisas, estou falando de você ter atitude e confiança em Deus, no meu lugar, em você, de fazer as coisas. De você assumir que você é mais que vencedor. Não é, Alex, eu olhar assim, não, é você, espiritualmente falando, botar para quebrar. Você confiar em Deus. Olha só. A palavra de Deus diz que, olha o 16, então esta mulher, uma filha de quem? De A. Vocês lembram que Deus prometeu a Abraão que ia dar um filho nele? Sim ou não? Quem lembra dessa passagem? Aí tem uma passagem que Abraão falou assim, começa a resmungar. Sim ou não? Deus já prometeu alguma coisa para Abraão aqui. Estou falando com vocês. Todos nós somos Abraões, e sim? Quem tem uma promessa de Deus aqui, gente? Agora, Deus já não te prometeu que você tem uma grande descendência? Só que aí a gente faz igual a Abraão, a gente fica resmungando. Abraão resmungou, mas Deus... Começou a resmungar. Mas isso não é culpa dele não, gente, isso é culpa nossa. Todos nós somos assim. Deus tem uma promessa para nós, mas nós não acreditamos no que Deus fala. E se você for seguir o texto em Gênesis 15... Deus é muito paciente, irmão. Tinha que dar uma cajadada na cabeça do cara. É porque Deus é muito paciente. Nós merecemos uma cajadada todo santo dia. Porque a gente, todo dia aqui, domingo, quarta, aniversário da igreja, tudo, Deus fica falando que você é vitorioso, mas sai daí da porta, você está resmungando para Deus. Deus está falando você, para de falar chorumelo no meu ouvido, porque eu já falei com você que você é forte e corajoso. Eu já falei que você é mais que vencedor em tudo. É Deus falando com vocês, irmão. Agora, olha só. Esta mulher era filha de Abraão. Gênesis 15, 5. Olha aí para mim. Bota aí para mim. Gênesis 15, 5. Para a gente já caminhar para o final. Levando para fora da tenda, essa também é tranquila, sim ou não? A provinha hoje está light. Levando para fora da tenda, disse-lhe, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu, assim será sua. Por que Deus mandou Abraão ir para fora da tenda contar a estrela? Quem sabe responder? Gente, eu fiz uma pergunta. Por que Deus mandou Abraão sair da tenda, que estava olhando para baixo, para que ele sair? O quê? Ele poderia contar estrelas? Por que não? Ele sai, para sair. Por lado de fora, se ele olhasse para o céu, ele conseguiria contar, pastor Wilson? Por que ele não conseguiria contar? Oi? Não entendi? Não. Era de dia. Quem sabia dessa?
Deus pregou uma peça para Abraão, conta lá. Você imagina você olhar para o céu de dia e você contar a estrela. Alguém consegue contar aqui de dia? Alex, você está falando besteira. Gênesis 15, 12. Bota aí. Gênesis 15, 12. Eu li para vocês Gênesis 15, 5. Amém? Sim ou não? Gênesis 15, 12. O que está escrito ali? Se é o pôr do sol, estava o quê, gente? Passou ali, Deus pediu a Abraão fez um sacrifício, cortou as aves no meio, enfim, aquela história toda. Aí Abraão espantou também algumas aves, uns abutres que queriam, enfim, para resumir. E vindo o pôr. Agora, Alex, por que ele não conseguiu contar as estrelas? Porque nós somos tão pequenininhos que não podemos entender nem um pouquinho o que Deus quer para nós. Porque em cima do céu de dia tinha um imenso universo que Ele prometeu para nós. Não entenderam, pastor Wilson? Se vocês não pegarem, eu vou pular embaixo, hein? Olha só, Deus está falando o seguinte: não adianta você olhar para o céu e contar as estrelas, porque o que eu tenho para você é mais do que você imagina ou pensa. Pegou? Obrigado por não fazer eu pular embaixo, que eu não posso. Agora, olha só. Isaías 55, 9. Para a gente ir para o final. Isaías 55, 9. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. O que Deus tem para você, você não tem nem noção do que é. O que Deus tem reservado para vocês nem têm nem ideia do que seja. Se vocês têm um sonho a se realizar, por que você não corre atrás dele? Por que você já bota um ponto final nesse sonho sem Deus aprovar ou não? Quem disse que o seu sonho está terminado? Alguém nessa terra? Alguém pode falar mais do que Deus aqui? Então, se Deus não falou para você que eu creio que não falou que é o fim, então a sua história não terminou. A sua história só está no início. Você só está começando a sua caminhada. Mas, Alex, eu tenho 90 anos. Você só está começando a caminhada. Quem coloca ponto final em nossos sonhos somos nós. O nosso maior adversário somos nós mesmos. Tudo que você quer ser nessa vida, se você crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, como a sua frente, se você buscar primeiro o reino de Deus, você pode. Alex, você está falando besteira. Se você acha isso, fica para você. Eu quero outra coisa. Eu quero seguir o Senhor e eu vou seguir Ele até o final. E eu só paro quando Deus dizer pare. Vida ministerial, vida profissional, vida amorosa. O mundo diz aí fora, tudo pode piorar. Mas nós que somos em Cristo, tudo pode melhorar. Tudo pode ficar melhor, gente. Alex, meu casamento é uma bênção. Pode melhorar. Meu salário é uma bênção. Pode melhorar. Alex, você está fazendo pensamento positivo. Pelo amor de Deus, irmão. Não vai ler a Bíblia. Lê a Bíblia para você ver o que é pensamento positivo. Não é pensamento positivo, é fé. Quem já passou perrengue aqui? Aí, todo mundo passou perrengue. Agora, nessa situação que você passou, se alguém passar pela mesma situação, você pode dizer com o peito aberto, dizer, eu sei em quem eu tenho. Valeu as cicatrizes lá atrás? A crença que você tem hoje valeu as cicatrizes lá atrás? Sim ou não? A minha embolia pulmonar valeu muito mais, porque depois da embolia pulmonar que eu tive, a minha fé aumentou 1000 vezes. Não quero passar de novo não, hein? Mas a minha fé foi um trajeto que eu passei na vida que Deus me ensinou, pastor Wilson. Ainda que eu passar pelo vale da sombra da morte,
não temerei, porque o Senhor... Quiser ouvir um grupo de louvor, pode vir. Agora, o salmista diz assim, pastor Wilson: elevo os meus olhos para o monte. De onde vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez esse imenso universo. Se ele fez esse imenso universo e pediu para Abraão contar, ele fez o universo para quem? Quem somos descendentes de Abraão? Somos quem? E se Deus preparou tudo para você que está fora, imagina aqui dentro. Se Deus teve tanto cuidado que está lá fora, imagina o que está aqui dentro. Se Deus vestiu os lírios do campo, quanto mais a vocês que são filhos do Deus Altíssimo. Não andeis ansiosos com coisa alguma. O problema é entender isso, né, pastor Wilson? O problema é entrar. Agora, Atos 3:5. Atos 3:5. E olhou para eles com atenção, esperando receber alguma coisa. Alguma coisa resolvia o problema desse paralítico? Sim ou não, gente? Se eu pegasse R$100 agora aqui, desse para o paralítico, ele ia ficar feliz, sim ou não? Pastor Wilson, que beleza, quarta-feira ganhei 100zinho, bati a minha meta, Sebastiana, na quarta-feira de noite já ganhei 100, só que o que ele tem nas mãos resolve o problema dos pés? Todo aquele dinheiro, todas as esmolas que ele ganhou vindo aos cultos, pastor Wilson, vindo aos cultos sem adorar a Deus, mas pedindo esmola, com a intenção de esmola, aquele problema dele, que ele estava com a mão cheia de esmola, resolvia o problema dos pés? Estão entendendo, né, gente? Que é o problema dos pés? É aquilo que você vem dia após dia, após dia, após dia, e não resolve, porque você vem buscando esmola. Deus está dizendo para você hoje: para de buscar esmola e busque a minha presença. Porque esmola não vai fazer você entrar no templo saltando e cantando, não. Esmola vai dizer você fazer voltar aqui no outro dia para ganhar mais. Mas eu, diz o Senhor, estou aqui para mudar definitivamente a sua vida. Primeira Timóteo 6,17, não precisa abrir, diz assim: olha, ordene aos que são ricos no presente mundo, que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que tudo provê ricamente para nossa satisfação. Aquele aleijado lá estava com esperança na riqueza. Santo Agostinho, um padre católico, chegou para o Papa da época e disse assim: olha, Papa, a sua igreja está bonita. E o Papa virou para ele e disse: Santo Agostinho, a igreja está rica, não podemos dizer, mas não tem o prata nem ouro. Santo Agostinho, na sua inteligência, disse: também não podemos dizer levanta e anda. O que está querendo dizer com isso? O dinheiro é necessário, mas eu não dependo dele, dependo de Deus, o único a ser adorado. E Atos 7, Atos 3:7, para finalizar, 7 e 8, Atos 3, 7 e 8. Segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos ficaram firmes.
e deu um salto e pôs-se de pé. E começou a andar, depois entrou com eles no pátio do templo, andando e saltando, louvando a Deus. Aquela pessoa que nunca deu um passo com firmeza na vida, a primeira vez que ele faz isso, ele já não anda mais, ele já pula. Que quando Deus faz, Ele faz mais do que nós imaginamos ou pensamos. Aquilo que você quer receber, Deus já tem preparado mais. Aquilo que você veio buscar, Deus já tem preparado mais. Nós só temos que acreditar, buscar primeiro o reino de Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Lute pelo seu ideal, lute pelo seu propósito, porque Deus vai na frente de você e você terá segurança, você terá companhia, você terá tudo o que Deus tem para te dar. Fique de pé, vamos fazer uma oração.